quê? Porque a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da apuração sobre o suposto envolvimento do líder do governo na Câmara, o deputado maringaense federal, Ricardo Barros, aí naquelas irregularidades na compra da vacina durante a pandemia. Segundo a CPI da Covid, Ricardo Barros teria relações pessoais com representantes da empresa que tentavam negociar imunizante, assim facilitando a relação deles com o Ministério da Saúde. Mas a PGR considerou que não há indícios mínimos de que Barros tenha atuado em benefício de prestações privadas. Esse é o primeiro pedido de arquivamento feito pela PGR a partir das conclusões daquela CPI. Na manifestação enviada ao STF, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela disse que não foram apresentadas pela CPI provas suficientes para justificar a abertura de um inquérito. Vou abrir aspas aqui para a procuradora Lindora Araújo. Não há, nos dados enviados pelo Legislativo, nenhum elemento indiciário de que Ricardo Barros tenha atuado em prol das empresas. Fecho aspas aqui. O deputado federal Ricardo Barros, ele afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da dessas acusações feitas pela CPI, entre aspas aqui, desmonta as narrativas da oposição e restabelece a verdade. Repito o que disse na época, o relatório da CPI da Covid não possui materialidade. Foi baseado em narrativas desmontadas uma a uma. Eu começo com você, Fernando Tupan. Ricardo Barros está livre dessa acusação aqui, segundo a PGR. Para você ter uma ideia, Paulo Caetano, como é que pode? O que vai acontecer a partir de agora? Como que vai ficar toda aquela falação para cima do nobre deputado e líder do governo Jair Bolsonaro? Falavam tanto que ele tinha feito coisas que não eram muito certas, nada republicanas, mas o que a gente vê agora é a vice-procuradora-geral da República falando exatamente o contrário, que não achou absolutamente. Agora é o seguinte, para ela chegar a essa conclusão, o trabalho da CPI da Covid é ter sido muito podre, que acusa a pessoa e depois a pessoa é inocentada assim, antes mesmo de ser julgada num tribunal. Não foi nem para tribunal. Veja só que loucura, Paulo Caetano. Aonde está esse pessoal aí que quer pegar o Bolsonaro? Está fora da casinha. Só pode ser. Você não acha, Paulo Caetano? Eu acho que sim, hein? Eu quero ouvir já o Ângelo Rigon sobre essa questão. Vamos por parte. A começar pela correção que você fez. Você falou que referia-se a Covaxin. Não é a Covaxin. É a Covidécia. E essa Covidécia tem a ver com a Belcher de Maringá, cujo pai, um dos sócios, o Ricardo, morou 14 anos no apartamento dele. Cuja empresa não tinha lastro nem autorização da Receita para fazer aquela importação de bilhões de reais. Constatou-se à época que era a vacina mais cara que tinha. De novo, o Brasil evitou de ter ocorrido um crime. A CPI evitou isso. Ocorrido um crime que consistia em pagar mais caro por uma vacina estranhamente adquirida por uma empresa de amigos do ex-ministro da Saúde. Quer dizer, todos os pontos estão ali. Não enxerga quem não quer. E a vice-procuradora do caso, todo mundo sabe, ela é conhecida como bolsonarista. Dificilmente ela aceitaria uma acusação dessa, mesmo porque, vamos falar de novo, não foi concretizado. Não foi concretizado pelo trabalho da CPI. Né? Inclusive, essa denúncia ela entrou no decorrer do processo. Vai dar Covaxin primeiro, pela indicação do responsável, por quem assinou a importação, estava autorizado, o dinheiro já separado para pagar a Covaxin. Não tem a ver com essa Covaxin, tem a ver com a Covidécia que ia ser adquirida. É muito interessante lembrar o seguinte, Paulo, em todos esses lances está envolvido um lobista de Brasília, é considerado o maior do Paraná, de Brasília, chamado Silvio Assis. E na terça-feira passada, enquanto a vice-procuradora terminava o texto para engavetar, que é o pessoal lá gosta de engavetar as coisas, trabalhar na investigação não é a área deles, não. Então, enquanto ela preparava
essa, digamos, inocência do senhor Ricardo Barros. Neste caso, o pessoal se reunia na festa de aniversário do grande lobista Silvio de Assis, que está por trás de algumas das maiores aquisições, compras feitas lá através com o poder público. E entre os convidados estava o senhor Ricardo Barros. Aliás, não só ele, até representantes do judiciário. Quando você vê representantes do judiciário, que é quem deve fazer a devida punição, estava numa festa de aniversário de 56 anos, do maior lobista de Brasília, com um acusado de comprar vacina, ou está facilitando a compra da vacina a preço além do mercado, aí você vê que não tem muito o que fazer, né? Repito, a gente está no Brasil. Rafael. A compra das vacinas não se efetivaram, né? Agora, se é por conta da pandemia, da CPI, aliás, aí, né, vai ser questionado. Mas o que importa é o que foi investigado dentro da CPI, não é mesmo? Então, esse circo não, né? Eu sempre defendia que não era um circo, mas era um show de horrores que acontecia no momento da CPI, né? Vários protagonistas ali sempre tiveram presente, tentando acusar o governo federal daquilo que não foi feito, ou tentar dizer que poderia ter feito, que no caso da compra da vacina antes mesmo de ser, né, comprada, porque tem que perceber uma coisa: o momento que foi aplicada a vacinação deu ali um período de 30 a 40 dias do que foi realmente comprado e que os países começaram a comprar. Então tinha tanta narrativa, tanto discurso, tanto palanque político usando a CPI, né? O Edivaldo Magro sempre falava, né, isso vai virar em pizza também. Realmente, e virou em pizza. É ruim? Não sei, né? Não teve indícios de materialidade, não teve indícios de autoria, então não tem que criminalizar alguém. E a PGR está certa quando fala sobre essas questões aí que precisam ser arquivados, porque falta indícios de materialidade. Não tem como você efetivamente acusar alguém e condenar alguém sem indícios de materialidade e autoria do crime. Então isso está dentro da reserva da lei, está escrito. Não pode, fora disso, não pode dizer que é criminoso se o cara não é criminoso. Se não tem prova suficiente, não tem o que fazer. Então, se a PGR realmente está pedindo arquivamento, ok, bola para frente. É o que resultou essa CPI. Então, essa CPI, ela sempre esteve, sim, por conta, né, das eleições desse ano, eu tenho certeza disso. É um palanque eleitoral para mostrar para as pessoas que tem alguns senadores ali que estavam dispostos a fazer justiça, mas infelizmente alguns que estavam dispostos a fazer justiça estavam no gabinete do Lula ou dos aliados. Então, isso ninguém fala, ninguém fica falando isso. Ninguém fala que eles eram parciais quando eles queriam julgar alguém e já sabiam quem era a carta marcada. E o pior de tudo dessa CPI, sabe o que foi? Foi assassinato de reputação de muita gente, vários médicos que estiveram lá, pessoas que estavam sendo depoentes naquele momento e que foram sacrificados, completamente crucificados por conta da participação dentro da CPI. Isso foi um horror para o Brasil. Isso aí foi uma questão. O único país do mundo que teve CPI por conta de vacinação, por conta de compra ou deixar de comprar vacinação. Então, imagina, né? Não é só o Brasil que estava vivendo uma época tão ruim dentro de uma pandemia. Conclui, Kim. Então, pelo amor de Deus, querer responsabilizar uma ou duas pessoas por querer fazer negócios ou deixou de fazer negócio, pelo amor de Deus, essa CPI aí é uma vergonha para o Brasil. Pamela Bussolini, a PGR pediu o arquivamento desse processo contra o deputado federal Ricardo Barros. Eu acho que é um caminho natural, Paulo, para quando existem denúncias que não trazem provas, né? Se nós nos lembrarmos do começo desse caso todo aí, dessas acusações feitas com relação à aquisição de vacinas, a gente pode lembrar dos irmãos Miranda, né, que começaram a fazer esse tipo de acusação, mas, no entanto, a hora que pediram para eles as provas, né, inclusive eles disseram, não, tá tudo num pendrive, depois, cadê esse pendrive? Tá no tablet, perdemos, não temos mais. Então, esse tipo de coisa precisa ser acompanhada com muita atenção, porque num momento como nós estamos vivendo, em que a campanha de 2018 nunca terminou e nós já estamos entrando na próxima,
a gente pode assistir aí perseguições políticas, acusações infundadas que precisam ser separadas do que é a realidade. Então, as pessoas falam de bilhões, como o Rigon falou, de compra de vacinas que não aconteceram. E isso precisa ser analisado com muito cuidado. A gente não pode sair acusando as pessoas, como esses irmãos fizeram, por exemplo, ou como a CPI fez, sem provas. E a PGR, basicamente, é isso que ela está dizendo. A partir do momento que você não apresenta provas, a sua denúncia vai ser arquivada. E é o caminho natural e deveria ser, né, no nosso país, num judiciário saudável e investigações saudáveis. Agnaldo Vieira. Bom, com o pronunciamento da PGR, né, tende a justiça a não acatar, então, de não dar continuidade na investigação. Apesar que não acabou, mas com a PGR se pronunciando dessa forma. E como a Pâmela disse, né, tudo começou lá com os irmãos falando que tinha gravação. Se aparecesse a gravação onde eles diziam, os Mirandas, que o presidente teria dito, isso aí é coisa do Ricardo, e talvez pronunciando que seria o Ricardo Barros, a coisa teria mudado. Mas não tem gravação, morre o assunto, enfim, fica por aí. A questão de ser o único país a ter uma CPI da Covid, isso é muito bom. Eu acho que seria um orgulho para nós ter tido a investigação. Muitos países tiveram problemas, sim, com dinheiro, com valores altos, né? E talvez aqui não começou pela demora. Aqui teve, talvez até pela demora do presidente em adquirir as vacinas. Mas chegou ao final, em que mostrou alguns culpados, mas na justiça não está se concretizando esse resultado final da CPI. Mas que bom que nós tivemos e pôde ser investigado, e isso é importante para uma democracia. Rigon, vou te dar um tweet só, vai. Só para dizer a respeito da falta de materialidade, em nenhum momento o Luiz Miranda, o deputado, falou de gravação. As pessoas falavam que ele teria uma gravação, mas ele sempre negou, ele nunca confirmou. Há uma falta de materialidade, por exemplo, em relação a uma matéria publicada pela revista Cruzoé no dia 29 de junho do ano passado, em que diz que esse Silvio de Assis, que eu falei agora há pouco, que é o maior lobista de Brasília, junto com o senhor Ricardo Barros, líder do governo, reuniu-se com Luiz Miranda e ofereceram propina para ele parar com o negócio da CPI. Isso está na revista, nunca foi desmentido. Então, ao final da CPI, é bom lembrar, e graças a ela a gente tomou vacina, atrasada, mas tomou, e evitou que os cofres públicos fossem sangrados. Ela encaminhou, só para lembrar, 80 pedidos de indiciamento. 80 pedidos de indiciamento.